Oi, meus amadinhos! Tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram, hoje eu não estou usando o meu quadro, o que está lá no fundo, né? Porque hoje a conversa vai ser assim, mais no tete a tete, digamos assim. Bom, nas últimas semanas a gente falou muito sobre genética, o Mendel, a primeira lei do Mendel, de letra grande, letra pequena, azão, azinho. Fez uns cálculos semana passada que eu espero que tenham entendido, né? Essa semana, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a genética hoje em dia, né? A gente vai falar hoje e vai falar um pouquinho semana que vem também, certo? Claro que essa genética, essa ideia que o Mendel tinha da letra grande, letra pequena e tudo mais, isso foi muito importante para a gente conseguir entender o começo da genética. Só que, claro, a tecnologia foi avançando, a gente conseguiu analisar, ele conseguiu entender o que é uma molécula de DNA, então a gente entende o que é a molécula de DNA, cromossomos, genes, todos aqueles termos que a gente viu algumas semanas atrás, a gente então hoje consegue ver isso muito mais na prática, né? Então, com o desenvolvimento da tecnologia, o conhecimento aumentou muito mais, tanto que hoje a genética, né, é uma das áreas da biologia. Antes era apenas um pedacinho que era estudado, hoje é uma área inteira e muito grande, né? Então, a genética hoje em dia ela influencia diretamente na nossa vida, né? Por exemplo, alguns anos atrás, começando na década de 90 até o ano de 2003, foi feita então uma pesquisa gigantesca a nível mundial, que é a pesquisa sobre o genoma humano, né? Que o que é isso? Foi então analisar então, né, várias, né, pessoas e tudo mais, e conseguiram fazer um mapeamento genético de todo o DNA da espécie humana, né? Imagina, isso levou quase 15 anos para eles conseguirem chegar, né? Então, fizeram essa pesquisa gigantesca para dizer que toda essa parte genética é o que define um ser humano, por exemplo, né? E aí, as nossas diferenças, né, que cor de pele, cor de cabelo, altura, tamanho, gordo, magro, todas essas diferenças equivalem apenas a 0,01%. Ou seja, a gente tem 99,99% de genética igual, né? Que vai variar pouquíssimo de uma pessoa para outra, né? Por mais que a gente seja muito diferentes. Então essa pesquisa buscou para entender o que define um ser humano, e a partir disso várias doenças que acontecem, doenças genéticas, por exemplo, vão poder ser estudadas muito melhor, para a gente conseguir entender o que é essa variação na genética que vai causar as doenças. Podendo ser um câncer, podendo ser problemas, por exemplo, de Alzheimer, né, que é comum nas pessoas mais velhas que perdem a memória, o Parkinson, né, que as pessoas tremem muito, né, não tem esse controle. Então, diversas doenças vão poder então ser pesquisadas, né, estão já sendo pesquisadas a partir desse projeto Genoma Humano, né? Que a partir disso também a gente tem a terapia gênica. Que o que é essa terapia gênica? Então, entender a doença e o que é essa parte genética da doença, o que causou isso, né? E aí fazer uma terapia gênica, ou seja, modificar a genética naquele gene que está causando esse mal, né? Então, é uma terapia muito cara? É, mas ela é extremamente eficaz, né? Então, claro, poucas pessoas conseguem fazer por ser cara, né? Mas fazendo ela, a chance de cura da doença, podendo ser um câncer, até uma doença incurável, é bem grande, né? E além disso, a gente tem uma coisa chamada de alimentos transgênicos, ou plantas, ou animais transgênicos, né? Que o que são isso? São animais e plantas são modificados geneticamente para uma melhoria, digamos, para a planta, porém essa melhoria vem para a gente. Por exemplo, vamos imaginar que a nossa população é muito grande, né, no planeta, e a produção de alimento precisa ser muito grande para poder suprir tudo isso, né? Então, as plantas, né, as hortaliças, né, o trigo, o feijão, todos eles foram sendo modificados geneticamente, né, tendo cruzas e essa manipulação humana para poder aumentar a produtividade.
Por exemplo, o óleo de soja que a gente consome, o azeite, né? Ele é extraído da soja. Porém, a soja, ela não produz tanta gordura assim. Porém, essa soja, ela é modificada geneticamente para aumentar a quantidade de óleo que ela produz, para então uma planta poder produzir muito mais óleo do que uma planta natural pudesse produzir, né? Então existem muitas campanhas, tem uma galera gigantesca assim que luta pelo fim, né? Então dos alimentos transgênicos, né? Porque muitas vezes esses alimentos acabam sendo modificados, mas sim eles podem algumas vezes poder estar causando algum mal, alguma doença, algum câncer, por exemplo, em nós seres humanos. Então vai estar aumentando a produtividade da planta, que para a planta não é interessante isso, né? Então, para ajudar nós seres humanos, porém consumindo esses alimentos, muitas vezes, então eles também podem acabar causando algum mal para a gente, certo? Então, essas são algumas das aplicabilidades então da genética hoje em dia, que é de extrema importância tanto médica, né, quanto social também, certo? Semana que vem então a gente vai falar então um pouquinho mais dessa questão de sociedade genética e vamos falar sobre também clonagem, né? Então, clones, então, que isso também tem muito a ver com genética, mas isso eu deixo a aula de semana que vem então, certo? Então, um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau!